Há algo muito especial entre nós. Peço que você esteja perceptível ao Espírito de Deus. As minhas pernas estão bambas aqui, é sinal de que para mim é presença manifesta de Deus em nossas vidas. Então celebre e perceba o agir do Espírito Santo sobre nós. Amém, queridos? Esse mês nós decidimos em trabalhar as finanças da igreja, as famílias, e temos conversado já 2 domingos sobre isso, e temos esse mais 2 diante de nós, que dar o entendimento sobre finanças. E gostaria de repetir com você alguns dos pontos, os principais pontos, talvez você possa me ajudar a repeti-los. Primeiro, diga assim comigo: Deus tem prazer em me abençoar. Aí deu um sorriso. Meu pai gosta de mim. O seu pai gosta muito da sua vida. E ele tem prazer, ele se alegra muito em ver que você vai bem na sua vida. Amém, querido? Você recebe? Segunda, Deus ele recompensa, ele é um recompensador. A Bíblia fala às vezes de galardoador da boa administração. Deus não está na bagunça e Deus não abençoa a bagunça. Quando Deus entra em algum lugar, Ele sempre ordena, Ele sempre traz uma boa administração. E Ele se alegra quando seus filhos entendem isso e trazem uma boa administração. Então Deus recompensa a sua boa administração. Você pode dizer assim: Deus abençoa a minha boa administração. E graças a Deus nós temos pessoas especializadas em nosso meio que podem nos ajudar nisso. Nem todo mundo ele tem essa facilidade em se organizar, mas tem irmãos ao seu redor, tem o seu apacentador que pode lhe ajudar a ordenar bem a sua caminhada financeira. Terceiro, que nós vimos que Deus usa as finanças para testar o nosso coração. Ele começa desde o pouco, ele vai testando o nosso coração. E Deus, ele em sua sabedoria, ele trabalha com sementes, sempre no pouco. E quando ele percebe que nós avançamos bem no pouco, ele vai acrescentando mais e mais e mais. O meu pai, quando ele começou a me ensinar sobre finanças, ele não me deu R$1.000, ele me deu R$10. Ele ficou observando como eu administrava isso, e com o tempo foi acrescentando mais. Então, você pode dizer assim: Deus usa as finanças para testar o meu coração. E a quarta, que nós vimos já na introdução, que Deus manifesta as suas bênçãos quem pratica os seus princípios. Está ligado à boa administração. Quando você administra bem os princípios da palavra de Deus, e você pelo menos se propõe a obedecer a palavra de Deus, Deus olha o nosso coração. Quando há um se propor a honrar a Ele com as suas finanças, Deus te abençoa, assim faz multiplicar aquilo que Ele tem dado nas suas mãos. Então cuide bem do seu coração quando ele é testado, e sempre se proponha, sempre aponte a Ele a honrar a Deus na sua caminhada, tá bem? Então Deus ele manifesta as suas bênçãos quem pratica os seus princípios. E no domingo passado nós falamos sobre o tema que Deus é o número 1, Deus é o primeiro, né? E a grande pergunta que nós trabalhamos e nos discutimos é: como você demonstra que Deus é número 1 nas suas finanças? Qual é a sua atitude prática que você tem para mostrar, não para pessoas, mas para Deus? O meu coração lhe pertence, em primeiro lugar é do Senhor. E nós vimos como Abel, ele fez isso trazendo a sua primícia. Abraão fez isso trazendo o seu dízimo. Noé fez isso trazendo a sua oferta. Então, a maneira como nós trabalhamos, a maneira como nós vivemos na prática, nós mostramos como nós cremos, né? A fé, ela sempre está ligada a uma atitude prática, e a responder a essa pergunta é com uma ação. Quem é o primeiro em nossa vida? Hoje tem um tema bastante longo, mas eu vou procurar reduzir ele ao máximo.
para compartilhar com vocês. Hoje eu queria trabalhar com você e levar você a um ponto de entender que você tem vitória sobre as influências das trevas. Tive o privilégio de sexta-feira à noite, agradeço pela oração que fizeram, glória a Deus pelo trabalho dos casais, né? Eu já ouvi falar boas notícias do que tudo aconteceu aqui. Eu estava na sexta-feira à noite compartilhando a palavra de Deus lá, e uma das coisas que eu ministrei, um dos pontos, é que o diabo não tem mais nada na tua vida, ele perdeu. Valeu um amém mais forte, né? O diabo não tem mais nada na tua vida, ele não tem o que tocar mais na tua vida. Mas por que a gente faz libertação? Porque a gente tem memórias, e o inimigo, a gente permite que ele use essas memórias para nos atacar. Mas ele não tem direito, ele só consegue alguma coisa na nossa vida quando nós damos o direito dele, às vezes por uma memória, um pensamento que ainda está demonizado, né? E eu preciso entender um negócio, que as finanças elas são uma batalha espiritual. E você vai observar que mexe muito com o nosso emocional, e mexe muito com o nosso pensar, e mexe muito com os nossos relacionamentos. Então, hoje nós vamos nos posicionar, e o tema é derrotando o espírito de Mamon. Não é o Mamon que se come lá de manhã, mas é um Mamon que é uma entidade demoníaca que opera especificamente nas finanças para dividir o coração das pessoas. E hoje você vai romper e ter vitória tremenda, amém, queridos? Então, por gentileza, vamos ler juntos lá Lucas, capítulo de número 16, versículo 9 a 13. Lucas 16, do 9 ao 13. O Senhor Jesus diz assim: eu vos recomendo que das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. 10. Diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa última frase, quando diz assim, você não consegue servir a Deus e às riquezas. A palavra riqueza ali é mamon, ou até mamonas, está mais escrito assim, né? Lembra lá os mamonas assassinas. É o mamon. E o mamon, ele representa aqui, você vai encontrar essas duas manifestações, Deus na sua vida e o mamon. E ele diz, você não consegue servir a Deus e o mamon, você não consegue servir a Deus e as riquezas, as coisas materiais na sua vida. E há uma decisão para ser tomada, e hoje nós somos convidados a renovar uma decisão nossa, a dizer, o dinheiro, o mamon, não vai dominar mais a minha vida, minhas emoções, meus pensamentos, meus relacionamentos. O meu coração pertence ao meu Pai Celeste. Amém, queridos? Então, firme o seu coração. A expressão mamon, ela vem lá de um deus babilônico, e lembra lá a Torre de Babel, significa confusão, significa alcançar o céu por esforço próprio, a tornar famoso o seu nome por causa das finanças, a trabalhar pelo esforço próprio e visando a si mesmo, sem depender de Deus. Então, Babilônia, ela é conhecida na Bíblia como orgulho e como arrogância. O espírito de Mamon é um espírito poderoso, e ele governa os sistemas. Quando a Bíblia fala assim, lá em 1 João 5,
que o mundo jaz no maligno, essa palavra mundo fala o sistema, os sistemas desse mundo. E podíamos pegar todos os sistemas, mas um sistema em específico financeiro, ele jaz no maligno. Tanto que as guerras que acontecem ao nosso redor e a luta que nós temos hoje tem um cunho financeiro. O mundo, o sistema econômico, ele jaz no maligno, tanto que ele não serve como parâmetro para as coisas do reino de Deus. Preciso perceber que não consigo misturar isso. A Bíblia é muito clara que não dá. Deus e mamon, não dá junto na nossa vida. Eu preciso aí tomar uma decisão clara. Quando ele diz aqui no versículo 13 ali, no primeiro, já no começo, ninguém pode servir a dois senhores. A palavra senhor ali também é interessante, é a palavra kyrios, que era usada somente para o imperador. Os cristãos, eles morriam na época do império, que eles diziam, não, o imperador não é kyrios na minha vida, não é senhor na minha vida, não é o mandante em chefe, o comandante em chefe na minha vida. Eu declaro Jesus como meu kyrios, aquele que governa, aquele que é meu Senhor, que está sobre a minha vida. E ele diz aqui, você precisa definir bem a que Senhor você serve. São dois senhores, a Jesus ou esse outro Senhor que tenta roubar o seu coração. Então o Senhor aqui é proprietário, é dono, é Senhor e Salvador sobre a sua vida. E aqui a pergunta vale para nós, e gostaria de colocá-la para você como uma pergunta de reflexão, e também como uma pergunta para você entrar firme na sua afirmação. Quem governa o seu coração? Quem governa as suas emoções? Quem governa seus pensamentos? Quem governa seus relacionamentos? Quem é o Senhor? Quem é o Kyrios? E o interessante é que o mamon, ele que é um espírito, ele quer colocar o dinheiro, as riquezas, no trono do coração, para que a gente fique em volta da questão do dinheiro e a partir dali fique tomando as suas decisões. Eu vou para o retiro ou não vou? Bom, vamos ver lá o que o dinheiro diz. Se ele me permite ir ao congresso ou não me permite ir ao congresso. Se eu posso ou não posso. Gira em torno do dinheiro. Então, o que é interessante e às vezes a gente nem percebe isso, essa batalha espiritual, que a ameaça é que se você não se inclinar diante dele, você não poderá manter a sua família. Que não poderá comprar, nem vender, e nem fazer seus negócios. Você lembra do Apocalipse? O Apocalipse, quando fala da marca da besta, ele fala da questão financeira. O grande medo é como é que eu vou sustentar a minha família. Então já brincamos esse dia, não, vamos comprar uma fazenda tudo junto, a gente cria lá uma colônia, vamos se retirar. A gente já cria pensamentos, como vamos nos sustentar. E há uma ameaça de governo e o domínio financeiro. E ele sabe o que ele está dizendo: se você não me servir, não poderá saldar seus compromissos, nem cobrir suas necessidades, não vai ter o que comer, não vai ter o que vestir, não vai ter casa para você. Mas nós nos levantamos e dizemos o quê? O dinheiro não cobre as necessidades. Quem é o nosso supridor é nosso Pai Celeste. O nosso provedor é o Pai. Não vamos nos reverenciar ou nos render às ameaças de Mamon e muito menos ao anticristo que quer dominar as nossas finanças. O nosso Senhor é superior, está acima dos principados e potestades. O Mamon não vai dominar o nosso sentimento, o nosso pensamento, nem as nossas finanças, o nosso suprimento vem do Senhor. Ele é a nossa fonte de renda. Amém, queridos? Se for necessário, o peixe vai dar o dinheiro da boca dele para sustentar e pagar seus impostos. Jesus, ele vivia diferente, né?
Então Mamon, ele é um espírito. Por quê? Porque ele fala. Nós já falamos aí em outubro sobre ser aconselhado por Deus, e você percebeu lá que há uma influência nos pensamentos. Você pode ter os teus pensamentos das trevas e o Espírito de Deus. E o seu discernimento, o Espírito Santo que está na sua vida, ajuda a discernir qual é o pensamento que vem dele, qual é o pensamento próprio seu e qual é o pensamento que vem do maligno. Você consegue discernir isso. E a voz desse espírito aqui, desse espírito Mamon, é a voz do medo. É a voz da insegurança. É aquela voz que diz assim: você não pode doar isso. Se fizer, imagina o que será do seu futuro. Também é a voz da competição, da comparação, a voz do orgulho. Mas Jesus, ele diz assim, que se você tivesse dinheiro, quer dizer, Jesus jamais disse assim: se você tivesse dinheiro, seus problemas estariam resolvidos, ou você seria mais feliz. Jamais falou assim. Se você está aqui hoje pensando que a maneira de resolver os seus problemas é ter mais dinheiro, então o espírito de Mamon domina o coração, domina o pensamento. Porque mesmo que os nossos problemas sejam financeiros, o dinheiro não é a solução, Deus é a nossa solução. Jesus disse que devemos odiar o espírito de Mamon, que é o espírito do anticristo, que é o espírito do orgulho, que é o espírito intimidador, é o espírito cobiçoso, é o espírito que traz divisão, que se manifesta através do amor ao dinheiro. Por isso Jesus ele adverte aqui, ele diz: é impossível você ter dois senhores, ou é um ou é outro. Há uma decisão a ser tomada em nosso coração. O Senhor Jesus diz: não há meio termo, ou você ama um ou você odeia o outro, ou será leal a um ou desprezará o outro. Na nossa caminhada aqui eu preciso prestar atenção como andam os meus pensamentos, meus sentimentos e as minhas decisões. O dinheiro em si, ele não é mau, ele é neutro, né? Ele pode ser usado para fins justos e injustos, para propósitos eternos ou para propósitos temporais. Depende de quem o utiliza e como o utiliza. A Bíblia ensina que o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Ele é para estar debaixo dos seus pés e não na sua cabeça. A sua cabeça é para ser governada pelo Senhor Jesus. E a Bíblia ela é muito clara, por exemplo, citando quatro versículos aqui. Ele deseja nos prosperar em tudo. Deuteronômios 8:18 diz assim: Ele nos dá forças para adquirirmos riquezas. A capacitação de gerar riquezas vem do próprio Deus. Está aí na sua vida. E você pode pedir: Senhor, me dá essa capacitação de gerar riquezas. Ele diz ali, numa oração de Davi, em 1 Crônicas 29, que riquezas, glórias vêm do Senhor. Provérbios fala que o dinheiro é uma recompensa da humildade de honrar a Deus na sua vida. Diz também lá em Provérbios que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz desgosto, não desvia o teu coração. O Salmo 112 diz: na casa do justo há prosperidade e riqueza. Diversos homens na Bíblia, como Abraão, como Jó, como Salomão, eram extremamente ricos. Extremamente ricos. Diversas pessoas abastadas, elas investiram no ministério do Senhor Jesus. Templos e escolas têm sido construídas durante os anos por intermédio da igreja. Missionários têm sido enviados e sustentados pela igreja pelo mundo todo. Trabalhos sociais são desenvolvidos a partir da riqueza que Deus dá à igreja para construir. O problema não está no dinheiro, mas como o Fernando aqui já mencionou, o problema está no amor ao dinheiro. E nós podemos até dizer que o problema está no senhorio do dinheiro sobre a nossa vida. Quando ele determina como eu devo de pensar e sentir,
o que fazer e o que não fazer. Veja o texto de 1 Timóteo 6,10, é um texto conhecido, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem, desejarem o dinheiro, desviaram-se da fé. E assim mesmo se atormentaram com muitos sofrimentos. Então nós precisamos ficar muito atentos como nós lidamos com as finanças e como nós vencemos o espírito de Mamon. Como nós vencemos esse domínio. E se a gente não cuidar ao nosso redor, ele está dominando corações e sempre quer, numa situação, numa pequena decisão, se a gente vacila, dominar o coração. Como é que eu venço? A primeira, já é no começo desse texto de Lucas 16 que nós lemos, seja fiel no pouco. Você pode dizer assim comigo, eu quero ser fiel no pouco. O fiel no pouco é quando você separa a sua primícia, o seu dízimo, a sua oferta. Talvez você ache, mas é pouco. Seja fiel nesse pouco. Quando eu penso assim, quando eu tiver bastante, aí eu vou dar, é o espírito de Mamon dominando. Quando eu decido ser fiel no pouco e ser grato por aquilo que eu tenho, eu posso experimentar o que é consagrar a Deus aquilo que eu tenho recebido. Aqui ele fala do dinheiro como, é até estranho, né, quando ele fala assim, aplicação das riquezas de origem injusta. O dinheiro, se eu pegasse aqui uma nota, é dito que o dinheiro tem muita bactéria, muito vírus, né? E a Silvia, quando a gente vai pagar um pedágio no dinheiro, ela já está com álcool na mão, já para tacar o álcool na mão, acabar com essas coisas. O dinheiro em si, ele está apegado com muitas coisas malignas. Como é que eu, quando recebo o meu salário, quando eu recebo a minha conquista, como é que eu consagro ele? Como é que eu limpo ele? Por meio do altar. Quando eu ofereço o altar à minha semente, o restante é santificado, tudo que eu tenho é santificado ao Senhor. Então só existem duas coisas que alguém pode fazer em relação ao dízimo, ou é consagrar ou reter, ou é dar ou é roubar. Se alguém não puder ser fiel nas coisas terrenas, a palavra de Deus aqui no contexto diz que dificilmente vai receber as revelações das verdadeiras riquezas. Estava lendo a história de um pai, e ele era pastor, e ele observava cada um como ele dava o seu dízimo. E aí apareceu um jovem que queria namorar a filha dele. Esse pai, ele foi olhar, ver lá primeiro se ele dava dízimo. Ele disse assim, não vou dar minha filha para um ladrão. Vou ver lá primeiro ele. E aí os amigos lá já sabiam do estilo desse pastor, desse pai, e começaram a tirar com ele. Você está dando dízimo lá, tá. Ele disse, não, eu estou dando. Só uma vez que eu tive lá, foi um dia que não deu certo, eu dei no outro dia. E aí a filha ficou encucada, foi perguntar para o pai, pai, o senhor observa se o meu pretendente lá, ele dá dízimo? Sim. E tem um dia lá que ele deu só um dia depois. Bem em cima. Onde está o teu coração? Né? Aí está o teu tesouro. Então, o contentamento, seja fiel no pouco. A segunda coisa, aprenda a estar contente. Diga, eu quero ser uma pessoa contente. Né? Tendo pouco, tendo muito, as nossas vidas jamais vão gerar em torno das coisas do material. Às vezes a gente até tem a expressão, né? Muito tempo atrás, um pastor, ele falou assim, chegou, faz-me rir. E eu adotei até aquela linguagem dele, faz-me rir. E disse, não, isso está errado, não faz-me rir. O Senhor que me faz rir.
E aí comecei a observar quantas minhas emoções, elas dependiam. Se tinha dinheiro na conta, estou feliz. Se não tem dinheiro na conta, pois é. De repente eu percebi que nos relacionamentos haveria alegria quando tinha abundância. Hoje não vai dar para sair para um restaurante. Então vamos no feijão com arroz de casa. Não pode ser assim, né? É ser contente. Veja o que Hebreus 13:5, ele diz, Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza. Aqui é livres do amor do dinheiro, a avareza, né? Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O espírito do mamão, ele faz o contrário, ele sempre vai querer gerar uma insatisfação, uma reclamação por causa da falta de dinheiro, por falta de recursos ou de coisas. Sempre vai gerar uma insatisfação. O Espírito Santo, ele sempre vai gerar gratidão. Veja a riqueza que você tem dentro de casa. Veja a riqueza que você tem. E um dia eu estava fazendo um curso lá, eles incentivaram, observe a abundância da sua casa, observe a abundância da sua casa. E a nossa natureza é olhar para aquilo que não tem. E quando você olha ao seu redor, puxa, que abundância que você tem. Você tem uma colherinha lá para gerar o açúcar no café? Olha que abundância, não precisa gerar com o dedo. Eu aprendi isso com uma menina que vinha de uma situação de fome, ela sentou à mesa, a gente foi ensinar para ela a orar. Ela disse, não, agradece pelo que tem na mesa. E ela agradeceu pela colherinha. Foi uma lição de vida para mim. Tenho garfo e faca em casa, às vezes até posso escolher, se pega esse, pega aquele. Abundância. A abundância que você tem ao seu redor dentro de casa, com a sua família, com seus filhos, de relacionamento. Olhe para a abundância. Com gratidão no seu coração, celebre o pouco que as outras pessoas acham que você tem. Veja a abundância na sua casa. Conserve-se, né, livre do amor ao dinheiro, contente-se com o que você tem, porque Deus diz assim, nunca o deixarei, nunca jamais o abandonarei. Em nosso meio, nós temos uma realidade muito distinta entre nós aqui, entre as famílias. Alguns têm mais, outros têm menos. Uns têm carro, outros não têm. Uns têm casa, outros não têm. Mas todos nós podemos celebrar o senhorio de Jesus em nosso meio. E cada um no pouco que tem, ou no muito, reconhecer. Eu tenho observado que aquilo que Paulo diz, eu aprendi a ser contente no pouco e no muito, que há um desafio tanto a ser contente no pouco, como ser contente no muito. Parece que quando a pessoa tem muito, ela sempre quer trocar todo ano de carro, ela sempre quer mais e mais e mais. Cadê o limite? Onde está o limite? Né? Onde que você vai dizer, tá bom? Estar contente, estar grato. Portanto, a gente precisa, quando a gente entende isso, a gente precisa encontrar o ponto de estar com a nossa vida adequada àquilo que Deus nos dá, o nosso orçamento. E existem nesse ponto do contentamento dois extremos, né? O espírito de miséria e o espírito de orgulho. O espírito de miséria diz, eu não mereço a bênção de Deus na minha vida, por isso eu tento me explicar, quando eu vou ganhar um carro lá extraordinário, não, eu não posso ter um carro assim, né? Vamos chamar o pastor de ladrão. É espírito de miséria isso. Quando tem inveja do outro, que o outro trocou de carro e tem um carro melhor que o meu, isso é espírito de miséria. E o espírito de orgulho diz assim, fui eu que consegui, com a minha capacidade, minha inteligência, não reconhece a Deus. O humilde diz, não, tudo que nós temos e tudo que nós somos é um presente da parte de Deus. E Deus me deu para confiar, para administrar bem aquilo, para servir a minha casa e servir os meus irmãos. Então, queridos, trabalhe esse seu contentamento, peça ao Espírito Santo. Terceira coisa, busque a prosperidade bíblica. 1 Timóteo, ele fala no capítulo 6, do 6 ao 8, está ali, de fato, grande fonte de lucro. Qual é que é essa grande fonte, essa fonte de grande lucro? É a piedade, é o andar com Deus
e o estar contente. Estar feliz, andando com Deus, com aquilo que tem, celebrando e estar contente. E ele continua dizendo no 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Qual é o ponto de vista bíblico para a prosperidade? Deus não está dizendo, se você morar num lugar muito limitado de recursos, aí você está abençoado. Que você deve se conformar com alimento e comer só feijão com arroz, não de vez em quando comer uma costela. Ou separar uma noite para celebrar uma vitória e comer uma picanha. Tem tudo, tem o seu lugar, o seu tempo. Não é questão geográfica ou cultural, a Bíblia estabelece um padrão para os crentes. Do ponto de vista de Deus, prosperidade é você ter todas as necessidades supridas. Ter o que se vestir, ter o que comer, ter o que beber, já é ser próspero. Já é celebrar a boa mão de Deus na sua vida. Se você tem uma casa, puxa, já avançou. Se você tem um carro, já avançou a mais. Se você tem outras oportunidades, trabalhe elas, usufrua com gratidão tudo que Deus lhe dá. E nunca esqueça que Ele é a fonte de todas as coisas. E celebre sempre com o olhar de como poder servir os seus irmãos. Porque quando Deus lhe confia mais vai ser exigido de nós. Porque com esse mais, nós podemos servir aos outros. Nós tivemos uma experiência na sexta-feira à noite de um pai, entre os pastores ali, que tiveram um pai que tem uma filha, não sei se adolescente, pré-adolescente, que estava com leucemia. E ele veio pedir oração, ele era ali da vizinhança, e foi orado por ele. Começaram a orar. E de repente um pastor pegou e ele estava com um bolsinho aqui, depositaram dinheiro na bolsa. Mas disse, vou fazer também. Graças a Deus eu tinha recebido uma oferta, e eu estava com dinheiro no bolso, também fui lá, nós ofertamos lá, daí começou assim, enquanto orávamos, ele foi recebendo as ofertas no bolso dele. O Paulo me contou que no outro dia ele veio agradecer, que aquela oferta ajudou ele a pagar os exames que a filha precisava fazer, que ele não tinha como pagar. As finanças na nossa vida é para servir a família, para servir pessoas. Um exemplo esdrúxulo, um dia eu consegui comprar um sofá novo, e as crianças pulando no sofá, não pode, é novo, tem que cuidar agora, não pode sujar. O antigo era bem velhinho, já tinha ganho e tá. Primeira vez na vida, depois de anos de casado, pude comprar um sofá. E aí, não pode, comecei a brigar com elas. Aí o Espírito Santo pergunta, quem é mais importante, sofás, menina? O sofá está lá para servir, depois você renova ele, já sofreu umas 2, 3 renovações, está ainda servindo. Tudo que temos é para servir os nossos próximos. O nosso carro não é para ser servido, ele é para nos servir. E às vezes tem uma troca, né? Não, entra no meu carro, porque se vai sujar, então quem manda de quem, né? Ser próspero da parte de Deus está ligado na visão que nós temos de como nós servimos com o que temos. E isso nos leva ao outro ponto, né? O quarto ponto, que é servir apenas a um Senhor. E a dizer assim, o Senhor Jesus é quem governa o meu coração. Ele é quem governa as minhas finanças. Ele é quem governa o meu pensamento. Eu não sirvo as finanças, elas me servem. Eu peguei um costume com isso, a pegar dinheiro e dizer, você não manda, vai meu. Timóteo, ele fala disso, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu posso, por cobiçar o dinheiro, eu posso me desviar da fé e ficar me atormentando e atormentando a outras pessoas. Mas quando o dinheiro ele é meu servo,
e com ele eu vou servir, e aí às vezes entra o desafio quando Deus nos pede, dê uma fazer algo diferente, é melhor, aí Deus testa o coração. Vou honrar Ele no pedido, ou vou seguir o que eu sinto e penso? E o Salmo 62, ele diz assim: se as suas riquezas aumentam, não ponha nele o teu coração. Guarde o seu coração. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, diz Eclesiastes. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. E você tem lá na parábola do semeador, aquela semente que caiu no meio dos espinhos. A riqueza desse mundo, a preocupação com as coisas desse mundo sufocou a palavra de Deus e matou a fé na vida da pessoa. Então fuja, a Bíblia diz assim lá em Timóteo, 1 Timóteo 6,11. Você, porém, homem de Deus, foge. Interessante que a Bíblia fala de algumas coisas que a gente precisa fugir. Foge da idolatria, foge da perversão sexual. E aqui ele diz, foge de tudo destas coisas, do amor ao dinheiro. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Fuja de tudo isso. Afaste-se, se posicione. Não permita que Mamon domine o seu coração. Por isso que todas as vezes quando nós temos uma colheita e nós recebemos uma oferta ou recebemos o nosso salário, nós precisamos tomar uma decisão. Isso vai me governar ou eu vou governar isso? E o altar que define. Quando nós levamos o dinheiro para a morte, nós definimos que ele não nos domina. E um quinto, para terminar, um quinto ponto, né? Bastante pontos, né? Põe o coração em riquezas eternas. Veja lá o que Lucas 16:9 diz, o primeiro texto, a primeira parte do texto. Eu vos recomendo, diz Jesus, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Invista em pessoas. Invista em pessoas. Eu às vezes fico me cobrando, puxa, em 26 anos de ministério, a gente já tinha ter um lugar próprio. Mas nossa mentalidade sempre foi investir em pessoas, em pessoas, em pessoas, em pessoas. O aluguel para mim não é um dinheiro que eu perco, é um dinheiro que eu estou investindo para estar junto com vocês aqui. Que nós estamos investindo para servir. Servir pessoas. Isso é investir em riqueza eterna. O reino de Deus, a verdadeira riqueza, o que você vai levar, ou quem você vai levar para o céu, são pessoas. Não vai levar coisa, não vai levar aquela casa beleza, aquela casa show. Você vai levar pessoas para o céu. Invista em valores eternos. Nós celebramos um dia que nós tínhamos um missionário na África. Um dia vai chegar lá no céu, de repente alguns africanos vão chegar, você me ajudou a estar aqui. Como assim? Nunca fui para a África? Não, mas você mandou o dinheirinho lá. Serviu a missionária aqui, me abençoou. Vão chegar uns indianos lá no céu e dizer, olha, muito obrigado pelo seu investimento na minha vida. Como assim? Não, vocês investiram lá no missionário Samuel. De repente vão chegar uns lá, ora pois, muito, muito grato por... Chegar os portugueses lá, como assim? Você nunca foi para Portugal, mas você investiu na vida do Milton e da Dirce, na vida do Tiago, da Miriam, que estão ganhando pessoas, se preparando para fazer uma obra tremenda. As verdadeiras riquezas, elas estão nas pessoas. Eu tive muitas pessoas que investiram na minha vida, muitas. Meu pai não sabia como pagar a conta da minha escola bíblica. Teve 6 que nos abençoaram. Quando casei com a Silvia, não tinha como pagar o estudo que nós fizemos lá no Canadá. Pois tinha um tio e o pai dela que investiram em nós.
Sempre existem pessoas que investem, então invista em pessoas, não em coisas. Um dia, quando nós estivermos diante de Deus, nas moradias eternas, nós vamos ver o investimento que nós fizemos nas coisas eternas, abençoando pessoas, usando as finanças. Talvez a costela, aliás, ela não vai ter um custo, é gratuito. Opa, então vamos escrever. Mas você vai poder dar uma oferta, porque não tem custo. Por quê? Para que ninguém fique impedido de vir, e você possa convidar o seu amigo e não fique impedido por causa de dinheiro. Mas você vai ter uma oportunidade de cooperar com uma oferta no ministério dos homens. E muitos, quando vão chegar lá no céu, vão dizer: muito obrigado, eu estou aqui porque você investiu em mim. Você semeou naquela igreja e enviou os missionários. Você me ajudou naquele dia que eu não tinha o que comer, e chegou lá no hospital, eu estava aflito e recebi um pedaço de pão, e você orou por mim. Investir em pessoas, se doar a pessoas. A Bíblia é muito clara a respeito que é isso que vai acontecer. Queridos, a essência dessa palavra são essas 3 perguntas: quem governa o nosso coração? Quem possui o que temos? É de Deus ou é nosso? Quem é escravo de quem? Nós somos escravos do dinheiro, ou o dinheiro é nosso escravo? O dinheiro pode ser uma bênção quando ele está em nossas mãos, mas se torna um perigo quando ele está no coração. Que o dinheiro não esteja no seu coração, mas que esteja nas suas mãos para servir pessoas. Não é possível servir e adorar, amar a Deus e ao dinheiro. A escolha é nossa, em usar o que Deus nos tem dado para servir pessoas, em olhar ao redor: como é que eu posso abençoar? Como é que eu posso servir? Amém, queridos? Podemos nos colocar em pé, por gentileza?